Fala pessoal, meu nome é André Matos, bem-vindo ao curso de Meliponicultura e Ciência Cidadã da USP. Na aula de hoje, uma aulinha prática, eu vou passar para vocês algumas dicas para a confecção de ninhos isca. Pessoal, eu vou fazer um pouco diferente. Primeiro nós vamos entender e ter algumas dicas sobre a isca e depois a gente vai desconstruir essa isca aqui e construir novamente. Eu acho que assim vai ficar bem mais didático para vocês. Então eu quero começar pela dica que eu considero uma das mais importantes. Identifique a sua isca, pessoal. Coloque uma etiqueta com alguma mensagem, falando do que se trata, com seu nome, ou telefone, ou CTF, o nome do projeto, do meliponário. Já teve caso de isca instalada, pessoal, em locais públicos, ser confundidas até com bomba e ter acionamento de equipe de segurança, esquadrão antibomba, sair na TV, no jornal, etc. Então é sério, muito importante, até para curiosos não mexer, não arrancar da árvore e tudo mais. Identifique, essa isca pode ser identificada por uma pessoa depois da captura já efetivada, então é interessante que ela traga aqui a informação de que é um projeto de educação ambiental, que é abelha sem ferrão e coisas desse tipo. Então a primeira dica muito importante, identifique a sua isca. Segunda dica muito importante, eu aconselho que a isca seja instalada sempre na vertical. Você, se ainda não assistiu, assiste a minha aula de transferência, onde eu faço a transferência de uma jataí. Você não pode inclinar o ninho. Então, com a isca na vertical, você pode rodar a isca se precisar, sem afetar a estrutura do ninho. Você vai conseguir usar algum tipo de suporte, ou até mesmo trabalhar sozinho, segurando a isca com uma mão e manejando. Mesmo que você incline um pouquinho, não tem problema, você não pode deitar. Se você instalar a isca na horizontal, é muito mais difícil você controlar ela não sair do lugar. E aí você tem que marcar qual que ficou a parte para cima, vai dar muito mais trabalho de você manusear ela assim. Então eu recomendo que seja instalada sempre na vertical, tá ok, pessoal? Outra dica sobre a instalação. Essa isca ela não pode tomar sol direto, né? Imagina, isso aqui é um plástico preto, imagina o calor, cozinharia tudo que tivesse aqui dentro, mataria o enxame. Então ela não pode ficar exposta ao sol direto e não pode ficar tomando chuva direto. Apesar dela estar impermeável, é interessante que ela tenha algum tipo de abrigo, uma copa da árvore, um beiral de uma casa, né, algum tipo de proteção. Tem gente que além de instalar isca ainda gosta de fazer algum tipo de camuflagem, colocar alguma folhagem, casca de árvore para deixar mais escondida, né, mais camuflada mesmo. Então procure instalar em forquilhas de árvore, um local que a abelha se sinta protegida, tá? Então, na vertical, por exemplo, numa forquilha de uma árvore grossa, não tem problema se inclinar pouco, a questão é tentar evitar instalar na horizontal. Instalar na vertical, que na hora de transferir e levar, manusear essa isca, você vai ter mais sucesso, tá ok? Então, o que é a isca, pessoal? Eu já falei, ainda não disse o que é. A isca é um recipiente, é um ninho provisório que vai simular um oco numa árvore para ser abrigado por um enxame novo que se dividiu naturalmente, né? Que está em busca de um local. Então, na falta de oco na natureza, ele vai confundir essa isca com um oco de uma árvore e vai se instalar aqui, tá? Então, nossa função é fazer com que essa isca forneça algumas coisas. Uma delas é um abrigo térmico, tá? Outra é um abrigo luminoso, e vocês vão ver como que a gente vai fazer isso. A gente vai desconstruir essa daqui, enquanto eu vou dando outras dicas. Então a gente vai fornecer um abrigo luminoso, porque dentro da árvore não entra luz. Um abrigo térmico, para que ela controle minimamente aqui a temperatura dentro do enxame. Não pode ter grandes variações, então a gente vai fornecer um conforto térmico para essas abelhas. E a gente vai potencializar essa isca utilizando um atrativo. Então, se você ainda não viu, veja a aula de atrativo, que aqui ele está decantado. Você pode pegar essa parte decantada ou filtrar, passar por um frasquinho. Depois dessa isca instalada, você pode borrifar na isca, na entrada, a cada visitação, a cada 15 dias, visitar essa isca. Se ela já capturou, você começa a contar o prazo. Depois de 60 dias o enxame filho já não depende mais do enxame mãe, você já pode levar para o local
definitivo, aguardar alguns dias para ela estabilizar e depois fazer a transferência. Tem essas dicas na aula de transferência. Se ela não capturou, tem gente que gosta de reforçar o atrativo na isca, na entrada, que a gente vai falar já já. Tá? Então, a gente potencializa essa isca com atrativo. E a gente já vai entender por quê. Vamos falar primeiro dos materiais que a gente vai usar, pessoal. A isca, ela pode ser feita de várias coisas. Caixa de leite, garrafas PET e outros recipientes. Acho que o mais comum é a garrafa PET. É muito simples, é muito fácil, acha em qualquer lugar. É uma forma de reciclar e dar um outro uso para esse material. Então, na aula de hoje a gente vai trabalhar com garrafas PET, tá ok? Alguns tipos de entrada, que eu vou falar delas na hora que a gente for refazer a isca, tá? Fita, tesoura, estilete, coisas assim. Então, primeiro eu queria mostrar, pessoal, isso aqui é uma garrafa onde esteve um enxame de capturado de jataí que foi feita uma transferência. Olha como ela fica toda propolizada por dentro. Vou abrir aqui, ó. Ela fica áspera e com cheiro do enxame, cheiro do própolis, da abelha sem ferrão. Então a nossa meta é, se possível, fazer algo mais parecido com isso, Como que a gente faz isso? Usando o nosso atrativo, tá? Então aqui ele está decantado, chacoalhando, ele fica com essa cor de café com leite forte, escurinho. Um bom atrativo para mim, pessoal, é aquele que deixa a garrafa áspera por dentro, tem um pouco de sedimento, Tem gente que já tem relatos de captura com própolis, até própolis de farmácia. Mas é legal que o atrativo tenha sedimentos. Então dê uma olhada na aula de atrativo para você ver como que você produz um excelente atrativo. Então, o primeiro passo é você ter as suas garrafas secas, limpas e secas. Ter um bom atrativo. Se você não tiver como fazer, você pode comprar. Tem gente que faz doação, porque um tanto desse faz dezenas de garrafas. Você vai ver o tanto que usa, muito pouco. Um pouquinho que eu coloquei, ó. Você tampa e chacoalha. Esse é o trabalho que você vai ter. Só isso. Já está passado atrativo na sua garrafa. Você vai ver que ela já deixa de ficar transparente. Só esperar escorrer um pouco o excesso, devolver para o pote ou para a próxima garrafa, E aí deixar secar. Ela ainda vai continuar juntando aqui um pouquinho, pode ficar no fundo, não tem problema, pode secar na horizontal. Você vai colocar uma das entradas que você queira trabalhar. Essa daqui é feita com um cano de 3/4, eu já vou falar de entradas. Uma garrafa furada, tá? Que você rosqueia aqui. Eu gosto porque você consegue reaproveitar, é uma entrada bem bacana. E eu gosto também de deixar o próprio atrativo escorrer um pouco pelo pito aqui, pela entrada da sua isca. Ela também vai ficar com cheiro de casa de abelha, tá, pessoal? Então, esse é o primeiro passo, você escolher a entrada que você vai trabalhar. A gente vai falar delas. Garrafa potencializada com atrativo, você vê que ela já fica áspera, tá? Imitando um enxame natural, tá? Óbvio que a abelha vai fazer muito mais que isso, mas já vai ter cheiro e aspecto de enxame, vai potencializar bastante. Não garante, que você capture por ter ou não atrativo, mas com certeza aumenta muito a chance de, se sua isca tiver um bom atrativo, tá? Então, vamos falar das entradas, pessoal. Não existe um modelo obrigatório, um modelo específico, tá? Eu gosto, vamos começar desconstruindo então, primeiro já tirar aqui a entrada. Eu gosto de trabalhar com esse joelho e com duas tampinhas, porque eu posso tirar aqui essa proteção de PET que já evita ataque de formiga, lagartixa, essas coisas. Se a abelha já fez a entrada dela aqui, eu preservo, troco por uma com uma telinha para fazer o transporte. Quando eu vou
devolver a isca para o local definitivo, eu volto à entrada original, e daqui eu também posso, se a caixa tiver a opção, instalar na caixa e manter toda a entrada original da abelha, para ela não ter que refazer, facilitar a identificação, etc. Então eu gosto muito de trabalhar assim, tá? Uma outra opção bem baratinha, bem interessante, bem inteligente, tá? É você usar um pedaço de canduíte, ele foi passado mergulhado inclusive no atrativo, um pedacinho de arame, você faz um cortinho aqui em V, para ele poder se juntar. Você pega, ele prende aqui na garrafa, e você pode usar o próprio arame para prender o seu saco aqui da isca, tá? Então é uma forma legal, simples, barata, e ela reproduz esse L aqui, né, para que não entre luz. É interessante que tenha esse L na sua entrada, tá, pessoal? Então vamos deixar aqui. Uma outra opção é usar um toquinho de madeira, de cabo de vassoura. Você faz um furo sem atravessar para o outro lado e faz um outro furo aqui fazendo internamente um L, tá? E esse aqui, tão simples quanto o outro, é só você travar na sua isca e está pronto. Eu particularmente não gosto desse tipo de entrada, mas funciona. Tem gente que teve sucesso, bastante sucesso, capturando assim. Deixa essa madeirinha mergulhada no atrativo alguns dias, ela fica bem aromática, para atrair as abelhas, ajuda. Também tem cera aqui, ó. Tem gente que mergulha isso aqui na cera, ou mergulha essa pontinha na cera mista, né? E tudo são reforços, pessoal, e potencializadores para ter efetividade na captura. Esse outro tipo aqui está usando uma madeirinha. Tem um bocal aqui que você também tem a mesma função desse bocal aqui, né? Tem a mesma função, só que a abelha vai achar que a entrada é já madeira, né? Vai ver que é madeira, vai achar que é uma árvore, é um potencializador a mais. Dá mais trabalho. Aqui tem um cotovelinho de 20 milímetros. Quando a gente desmanchar a nossa isca, eu vou mostrar como é que é feita a instalação desse tipo de entrada, tá? Então vamos começar? Vamos desconstruir a nossa isca, para depois a gente construir de novo. Então ela tem aqui uma fitinha amarrada, eu vou cortar. Então a primeira coisa que a nossa isca precisa ter, de trás para frente, né? Ela vai ser finalizada. Tem umas fitas aqui na lateral, ó, tá? Ela tem esse saco preto aqui, tá? Pessoal, esse aqui é um saco de toner, né? Você encontra para comprar na internet. Ele já é bem grosso, né? Então ele não passa nada de luz, ok? Né? Então ele vai oferecer o conforto luminoso e vai deixar a nossa isca impermeável, tá? Reforçando, nunca é demais falar, sempre identificar a sua isca. Então a gente finaliza a isca com um saco preto. Pode ser saco de lixo, pode ser saco de muda sem os furinhos embaixo, né? Nossa isca, ela também recebe, nesse caso aqui, o conforto térmico. Eu fiz usando jornal, né? Então vamos abrir aqui para você ver. E na hora de refazer eu vou dar algumas dicas. Então ela tem aqui uma camada de jornal funcionando como conforto térmico, ok? Tem aqui 3 folhas de jornal. Então, pessoal, então neste caso aqui eu usei o jornal, tá? Tem uma isca passada atrativo. Veja como ela ficou áspera, tá? Deixei secar um pouco aqui no fundo. E aqui eu fiz um furo que é justamente para mostrar, ou se ela fosse receber esse tipo de entrada aqui, tá? Então esse tipo de entrada aqui, você vai fazer um cortinho na isca pronta e vai engatar ele assim, tá ok?
E aí tem gente que pode querer vedar aqui com cola quente, alguma coisa assim. E depois da isca pronta já com o saco preto, tá? E aí, inclusive, tem gente que gosta também de tampar aqui com alguns furinhos para ter um tipo de dreno. Se esse enxame sofrer alguma umidade interna, ele vai drenar por aqui e não vai acumular água no final da isca. Então essa é uma outra forma, tá? Mais trabalhosa, mas você faz uma entrada de madeira. Funciona tão bem quanto as demais, tá? Eu nem vou fechar aqui, mas aí é só fechar aqui. Então a gente tem, vamos construir novamente nossa isca. A gente tem uma garrafa passado atrativo, ok? Na verdade eu vou tampar, porque é bem provável que eu já use essa isca. Já fica pronta, né? Para que fazer duas vezes? Então eu tampei o furo aqui, ok? Então, primeiro passo, jornal. Então eu só vou... antes disso, eu ia mostrar depois, mas eu vou mostrar agora. Uma alternativa ao jornal, pessoal, você pode fazer de papelão, tá? Esse papelão aqui, te mostrar a espessura dele. Aqueles papelão ondulado, você compra para fazer pintura em casa, embalar móveis. Vende um rolo com esse papelão aqui, ondulado, tá? Serve muito bem para o conforto térmico. E da mesma forma, colocar o saco, colocar a sua entrada predileta. Um outro tipo que eu estou testando, não instalei ainda, vou instalar na próxima temporada. Sobrou um pouco desse material aqui e eu vou testar. Eu acho que eu vou até ver se eu meço com termômetro aqui, né? Mas eu acho que ele vai dar um conforto térmico até melhor. Isso aqui é uma espuma sintética, né? Bem resistente, de embalar produto também. Eu acho que ela até vai deixar impermeável, né? Que ela é sintética. E tenho certeza que ela vai criar um isolamento térmico fantástico aqui, né? E aí só cobrir com o saco e tá pronta a minha isca. Então são alternativas aí para você fazer o conforto térmico. Mas o mais simples, tá, pessoal, é o jornal mesmo, tá? Então envolveu no jornal. Eu tenho duas folhas ali, mesmo assim ele vai dar algumas voltas, né? Então somando as voltas, eu tenho bem mais do que duas folhas, né? Fica ali como se fossem, sei lá, 6 folhas, com uns pedacinhos de fita aqui, só para segurar o jornal no lugar, para me dar uma dica muito importante. Pessoal, o jornal não pode passar o bocal da garrafa, porque senão pode entrar umidade por aqui. Se ele sair do plástico, ele não pode. Então antes de dobrar aqui o excesso do jornal, eu consigo ajustar aqui a minha garrafa. Então eu deixo aqui um pouquinho, o jornal tem que ficar aqui abaixo desse gargalo, tá? Então vou pegar uns pedacinhos de fita aqui e começar a moldar isso aqui de modo que ele fique abaixo aqui do gargalo da garrafa. Então só ir dobrando as pontinhas aqui. Estou fazendo devagar, pessoal, para a aula ficar didática, tá? Mas é bem rápido, né? Se a gente deixar tudo preparado, é bem rápido. Então note, ó, o jornal ficou antes aqui do gargalo, tá? Isso é muito importante. Não pode passar desse gargalo, porque é onde a gente vai amarrar a fita, tá? Reforçar mais um pouquinho aqui. E aí, o excesso aqui em cima é só dobrar, tá? Não tem muito segredo. Fazer uma dobra mesmo, qualquer. Dar uma volta com a fita. Pode ser qualquer tipo de fita, pode ser fita de fechar a caixa. Eu gosto de dobrar aqui essas orelhinhas para facilitar com o plástico, tá? Então ficou assim. Não tá muito bonita, mas com certeza tá muito eficiente. Essa aqui eu fiz com fita de fechar a caixa, ó. Tá vendo? Eu deixei até um dedo aqui sobrando, tá? O importante é que não passe do gargalo aqui, tá? Então qualquer uma das duas, mas eu vou montar aqui já tava. Só enfiar aqui, pessoal. E o jornal deu o nosso conforto térmico. E agora o saco vai dar o nosso conforto
luminoso e deixar a isca impermeável, correto? Dá certinho, tá ok? Aí aqui, ó, você vai ver que o plástico passa um pouquinho do gargalo, tá? E é essa que é a importância. Então quando eu juntar aqui, vou segurar assim, ó, e vou amarrar com fitilho, que é um material plástico também. É importante que essa amarra suporte, né, ficar no tempo ali, receber umidade, calor e tal. Pode ser um arame, pode ser um outro barbante bem resistente, né? Juta, alguma coisa que você acha que não vai soltar. Vou cortar o excesso aqui, só por estética. E aí eu gosto de pôr fita aqui, dobrar essas orelhinhas, tá? Só pra dar um acabamento mesmo. E cuidado na hora de tirar do mato, pessoal. Às vezes tem aranha, tem algum bicho na isca. Sempre de inspecionar a isca no mato, tomar bastante cuidado, tá? Então note aqui, ó, que o plástico ele passa o gargalo. E o jornal tá antes do gargalo, onde está amarrado o fitilho. Então não tem como entrar umidade por aqui, beleza? Você pode reforçar ali com fita se quiser. Ok? Tá aqui nossa isca. A entrada que você vai usar. Prontinha para ser instalada na vertical. Tá ok, pessoal? E não esqueça de identificar sua isca. Espero que tenha ajudado. Boa sorte nas capturas. Um abraço, pessoal, e até a próxima aula.